amigos, tudo bem? Chegamos mais uma sexta-feira para falar da semana no Congresso Nacional, hoje com a Daiane de volta conosco, que vai nos relatar o que ocorreu nas duas casas lá no Congresso, né? Tanto na Câmara como no Senado. Daiane, bom dia, por favor, conte para nós o que ocorreu de importante naquelas duas casas essa semana. Bom dia, presidente. Na Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira, foi concluída a votação da proposta que permite à iniciativa privada comprar vacinas contra a Covid-19 para a imunização gratuita de seus empregados, desde que seja doada a mesma quantidade ao Sistema Único de Saúde, o SUS. A proposta será enviada agora ao Senado. O texto aprovado é um substitutivo da relatora, deputada Celina Leão, do PPDF, ao projeto de lei 948 de 2021, do deputado Hildo Rocha, do MDB Maranhão. Segundo o texto, as regras se aplicam às pessoas jurídicas de direito privado, individualmente ou em consórcio. Poderão ser vacinados ainda outros trabalhadores que prestem serviços a elas, inclusive estagiários, autônomos e empregados de empresas de trabalho temporário ou de terceirizadas. Quanto às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, associações ou sindicatos, por exemplo, a permissão vale para seus associados ou cooperados. Bem, presidente, comente um pouco sobre a aprovação desse projeto de compra de vacinas pelo setor privado. Bom, acho que a iniciativa ela é extremamente válida, né, positiva, mas fazendo uma reflexão, acho que é meio inócua essa iniciativa, né? Por quê? Eu vou até me justificar. Eu acho que hoje a dificuldade de aquisições de vacinas não é só do Brasil, mas é global, né? E os próprios fabricantes já se manifestaram que a prioridade são os países, né? Então, obviamente, é muito melhor, até para os fabricantes, fazer a venda direta aos países, né? Comprometê-los no pagamento e tudo mais, tem toda uma forma diferente de fazer isso, do que fazer a venda aos privados, né? Porque aí não é só o Brasil que está querendo fazer isso, é o mundo inteiro, né? Você imagina a correria que seria e a diversidade que também seria. Então, não sei se isso vai vingar ou não, né? Isso é um aspecto. Outro aspecto, a gente também fica pensativo na análise, né? Bom, primeiro que o mercado privado, por essa legislação que está sendo aprovada, ele tem que comprar o dobro das vacinas que ele tem necessidade. Por quê? Porque tem que fazer uma doação ao setor público, metade tem para o setor público. E aí já gerou alguns problemas legais, né? Eu li qualquer coisa essa semana também, não sei aonde, enfim, que já tem entidade entrando com uma ação judicial e tem ganho, né? Para não ter que comprar esse número a mais, né? Porque, afinal de contas, pela própria espírito da lei, você vai fornecer isso a quem? No caso das empresas, aos seus funcionários, né? E familiares. Então, isso é justo. E no caso de associações como a nossa, a Federação, a FENACOM, que tem a sua base sindical hoje no país inteiro, né, faria a redistribuição disso nas bases, né, conforme o número que eles solicitarem, por exemplo, né? Mas aí eu fico pensando, qual é a logística disso, né? Nós não estamos preparados para poder fazer, por exemplo, o acondicionamento da vacina, né? Qual vacina a gente vai conseguir comprar? Em primeiro lugar, né? Ela tem que estar aprovada pela Anvisa, começa a segunda prática. Dessas vacinas, tem algumas que o acondicionamento delas são especiais, né? É o caso da Pfizer, da Moderna, enfim, né? E temos condições de acondicionar isso? Como vamos transferir? Qual é a logística de transferência dessas vacinas para os sindicatos? Percebe? E isso tudo fica a critério de quem? De quem faz a aquisição, né? Então, não é tão simples assim. É diferente um governo estar por trás dessa operação grandiosa e já tem um know-how de distribuição no país inteiro da vacina, do que o particular, né? Ou uma associação que queira levar e ir por esse caminho, né? Eu acho que isso está sendo estudado, por exemplo, pela CNC, que é a nossa confederação maior, que já fez e está fazendo estudo
com todas as federações, inclusive nós estamos participando desse trabalho, mas todas essas ponderações estão sendo levadas em consideração também, né? Porque a gente tem que ter muita assertividade, né? Tanto na aquisição como na distribuição. E, por último, né? E não menos importante, a questão da vacinação, que está ocorrendo. Bem ou mal, ela está ocorrendo. Aqui na minha cidade, por exemplo, eu sou de São Paulo, já estamos vacinando até 65 anos, né? Começou lá as pessoas mais idosas, isso vem caindo, né? E dependendo da demora da aquisição, da entrega o número que fizemos de pedido, por exemplo, pode ser muito maior do que a nossa necessidade, né? De repente a gente conseguiu vacinar, vamos imaginar, mais da metade, ou a metade, enfim, da expectativa que temos de fazer a vacinação, né? Então, mas tudo bem, você vai falar, bom, você pode doar então para o Estado, né? Se sobrar, óbvio, não vejo problema nenhum nesse sentido, né? Mas a gente tem que analisar todos esses critérios, são diversos critérios, né? E na minha opinião, o que mais impacta justamente é o quê? O acondicionamento, né? Que não é normal, eu não sou uma empresa especializada em vacinas, né? Então, acondicionar tudo isso, né? E a distribuição, né, na verdade, né? Acondicionar e a distribuição na nossa base, né? Então, eu acho difícil, sinceramente, que isso venha acontecer, vamos dizer, rapidamente, né? Talvez, se a gente entrar agora, que digo a gente, é a sociedade civil, né, privada, né, organizada, entrar através dessa medida, dessa lei aprovada, na tentativa de aquisição de vacinas, isso muito provavelmente, como ficaríamos por último lugar, né, em termos de prioridade, evidente que é super justo, né? Primeiro os países, né? Órgãos de governo, tal, depois, por último, os privados. Né? Então, dentro dessa lógica, provavelmente isso viria, talvez, no final do ano, não sei. Já estamos em abril, né? Então, não sei até que ponto, apesar, volto a falar, é louvável o Congresso ter essa atitude de querer ficar sensibilizado com a compra para poder também ajudar o país a vacinar, mas eu acho meio inócuo em relação a essas questões que eu estou colocando aqui para os senhores. Certo, presidente. Ainda falando sobre as vacinas, o plenário do Senado aprovou nesta quinta-feira a proposta de emenda à Constituição, PEC, que institui imunidade tributária por 3 anos para vacinas destinadas ao combate de emergências de saúde pública, como é o caso da pandemia de Covid-19. Essa proposta, a PEC 4 de 2021, foi votada em 2 turnos, com aprovação unânime em ambos e segue para a Câmara dos Deputados. A proposta foi batizada de PEC Major Olímpio, em homenagem ao senador do PSL de São Paulo, que faleceu de Covid-19 no dia 18 de março. A PEC foi apresentada pelo senador Otto Alencar, PSD Bahia, logo após o falecimento de Major Olímpio. Segundo Otto Alencar, foi Major Olímpio quem deu a ideia original para essa iniciativa. De acordo com a PEC, vacinas e seus insumos ficarão isentos de tributos federais, estaduais e municipais, sempre que uma doença motivar a declaração de emergência em saúde pública de importância nacional. A medida alcançará os imunizantes referentes a essa doença. O Ministério da Saúde declarou SPIN, né, que é a emergência em saúde pública de importância nacional, em decorrência da Covid-19, em fevereiro de 2020. Bem, presidente, fale um pouco também sobre essa decisão lá do Senado com relação à imunidade tributária para as vacinas. Essa sim ao meu ver, um encaminhamento extremamente necessário e importante para todos nós, né? Para toda a população brasileira, porque isso diminui o custo de cada vacina. Né? Você trazer essa imunidade, ela é fantástica, né? Porque você tem condições, o governo tem condições, os privados têm condições de adquirir vacinas, né? Para imunização em massa, vamos dizer assim, a um custo muito mais reduzido, né? Porque a tributação em geral do país ela é muito alta, né? Então, a imunidade, quer dizer, trazendo essa questão da imunidade, ou seja, não pode se cobrar absolutamente nenhum tributo nessas operações,
E o que está claro é, evidentemente, quando é motivada a declaração de emergência em saúde pública de importância nacional, que a sigla é SPIN, né? A tal da SPIN. Então, o Ministério da Saúde declarou a SPIN em decorrência da Covid em fevereiro de 2020. Então, já funcionaria, por exemplo, já no caso da Covid, né? Mas a gente tem outras campanhas de vacinação importantes no país, como dengue, como a própria chikungunya e outras, né, que estão aí, as gripes, né, regulares todo ano. Seria importante, como existe a importância da vacinação, a declaração de SPIN para essas outras questões também de pandemia no país. A gente precisa tomar muito cuidado, né, com essas questões e levar essa conscientização à população da importância de se vacinar, né, e de se imunizar em geral. Né? Acho que é importante isso para que não volte doenças que já tinham sido erradicadas no país, né? Então, acho muito louvável, tem que dar os parabéns aí ao Congresso Nacional, especialmente ao nosso senador que fez a proposta, o Otto Alencar, né? Então, e a todos que estão lá sensibilizados na aprovação dessa importantíssima medida. Perfeito, presidente. Ainda no Senado, o plenário aprovou nesta terça-feira a proposta da Câmara dos Deputados, que prorroga para 31 de julho de 2021 o prazo de entrega da declaração do imposto de renda pessoa física. A votação foi simbólica. A mudança só vale para a entrega da declaração do imposto de renda deste ano, referente aos rendimentos obtidos em 2020. Como o PL 639 de 2021 foi alterado pelo relator no Senado, o senador Plínio Valério, do PSDB Amazonas, o texto volta agora para nova análise dos deputados federais. O texto aprovado não altera o cronograma de restituição do imposto de renda. Assim, os contribuintes que entregarem a declaração com antecedência poderão receber a restituição a partir de 31 de maio de 2021, como estava previsto. Para os contribuintes que têm imposto a pagar, o texto aprovado no Senado autoriza ainda o pagamento da cota única ou das cotas vencidas até 31 de julho, sem acréscimo de juros ou penalidade de qualquer natureza. E aí, presidente, o que o senhor acha dessa aprovação a respeito da prorrogação do prazo de entrega da declaração do imposto de renda? Que é um ineditismo, né? Um projeto de lei para essa finalidade, né? Nunca tivemos isso. No ano passado não foi necessário, a Receita Federal se sensibilizou e logo comunicou que iria postergar o prazo, enfim, né? Esse ano parece que talvez isso não ocorra. Então, eu acho que de forma prudente a Câmara iniciou esse projeto, né? Isso foi aprovado naquela casa, foi para o Senado, aprovaram com alguma modificação na analisação, portanto, pelo regramento daquelas casas, ele volta para a Câmara, né, para ser aprovado, depois tem a sanção presidencial. Então, é assim que funciona. Eu não sei se vai dar tempo, se deve estar em regime de emergência, né? Então, isso talvez ajude a que isso ocorra ainda no mês de abril, porque já estamos entrando na semana de 12 de abril, a partir de segunda-feira, né, hoje é sexta. Então, perceba que já estamos no meio do mês. Então, a dificuldade e a indecisão e a forma como a coisa está caminhando traz essa certa insegurança para as pessoas que fazem declaração e para os profissionais da contabilidade que fazem, na maioria da população brasileira, né? Feita através dos empresários da contabilidade, de contadores em geral, que fazem essas declarações da população, de renda pessoa física. Então, gera e tem gerado muita insegurança, porque, na verdade, essas pessoas, muitas vão pessoalmente entregar a documentação, né? Estão, evidentemente, com receio, né? Porque o impacto da continuidade da pandemia, agora em 2021, ao meu ver, está sendo muito pior do que em 2020. Não sei se é porque a gente foi pego de surpresa no passado, achava que ia demorar 90 dias. É evidente que foi difícil, mas agora está sendo muito pior, porque passou um ano, né? Um ano nessa situação, pandemia, as pessoas até meio deprimidas, e as variantes também da pandemia que, na verdade, trazem uma outra preocupação, porque ela realmente
ela infecta muito mais rápido, né? Quer dizer, pelo que a gente está vendo, né? Se lê das notícias. Então, a gente imaginava que o governo fosse também ter a mesma sensibilidade neste particular. Então, é louvável, né? Só não sei se a gente vai conseguir aprovar isso a tempo, né? E como é que fica isso, né? Como é que isso determina, de fato, que se jogue isso para frente, uma medida, vamos dizer, administrativa, sendo pautada através de uma legislação aprovada no Congresso Nacional. Então, é uma situação diferente, mas louvável, não tem dúvida. Vale informar também que a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara, a CCJ, aprovou nesta quarta-feira proposta que estabelece normas para facilitar o acesso ao crédito com o objetivo de mitigar os impactos econômicos decorrentes da pandemia de Covid-19, o PL 4528 de 2020. Com relação à proposta original, a relatora deputada Margarete Coelho, do PP, Piauí, fez apenas uma emenda de redação adiando a vigência das medidas de 31 de dezembro do ano passado para 31 de dezembro deste ano. Como a proposta tramita em caráter de urgência, poderá ser votada pelo plenário a qualquer momento. O texto aprovado dispensa as instituições financeiras em contratações e renegociações de operações de crédito realizadas diretamente ou por meio de agentes financeiros até o fim de 2021. Das seguintes normas previstas em uma série de leis, a regularidade na entrega da Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, regularidade com as obrigações eleitorais, comprovação de quitação de tributos federais, incluindo a apresentação de certidão negativa de inscrição de dívida ativa da União, regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, apresentação de certidão negativa de débito, CND, fornecida pelo órgão competente, comprovação de recolhimento de imposto sobre a propriedade territorial rural, ITR, consulta prévia ao cadastro informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais, CADIM, para a realização de operações de crédito que envolvam a utilização de recursos públicos. A proposta estabelece que as instituições financeiras e suas subsidiárias deverão encaminhar à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional trimestralmente a relação das contratações e das renegociações de operações de crédito que envolva recursos públicos, com a indicação, no mínimo, dos beneficiários, dos valores e dos prazos envolvidos. O texto também estabelece que as regras não se aplicam às operações de crédito realizadas com lastro em recursos do FGTS e se aplicam às operações de crédito realizadas por instituições financeiras privadas. Presidente, o que o senhor acha de mais uma medida para mitigar os impactos econômicos decorrentes da pandemia? Isso é extremamente importante, né? A Comissão de Constituição da Justiça e Cidadania da Câmara, ela realmente está fazendo um papel muito importante, né? Decisivo, agora, infelizmente, no momento que a gente está vivendo, né? Essa pandemia que já dura um ano. Então, quer dizer, você postergar de 31 de dezembro no passado para 31 de dezembro deste ano, 2021, é algo extremamente importante, porque na verdade, essa medida foi tomada no passado, né? Mas mesmo assim as empresas tiveram muita dificuldade de crédito. É importante a gente ressaltar também isso, né? Apesar da dispensa de todos esses tópicos que foi colocado aqui, né? Tem que apresentar RAIS, tem que apresentar a regularidade das obrigações eleitorais, isso aí, tudo bem, né? Mas a comprovação de quitação de tributos federais, inclusive com a CND, a certidão negativa de débito, enfim, tudo isso aqui ele é extremamente importante, porque, vamos dizer assim, dentro de uma cartilha, né, de como pedir para o seu cliente o que necessita para a gente poder liberar crédito a ele, consta tudo isso que está aqui. Evidentemente, hoje, a grande maioria das empresas, infelizmente, pela motivação da pandemia, muitas das coisas que estão aqui não foram pagas, estão sendo postergadas, enfim, né? Então, não ia conseguir tirar uma CND, não ia conseguir quitar os tributos federais, enfim. Então, tudo isso é salutar, é importante, né? Agora, de qualquer maneira,
é bom a gente ressaltar que, mesmo com tudo isso, no ano passado, isso aqui, na verdade, é uma postergação da mesma medida que foi adotada no ano passado. Mesmo com a postergação, que é muito importante, algumas instituições financeiras não estavam, na verdade, repassando créditos aos seus clientes. Então, é bom a gente ficar atento a isso, né? Para poder alertar aí as autoridades e tudo mais na agilização desses créditos, né? Acho que é isso que é importante a gente estar comentando aqui, porque a grande dificuldade hoje, realmente, das empresas é a falta de crédito, para que possa tentar rodar melhor os seus negócios, né? Melhorar o seu fluxo de caixa, ter condições efetivas de retomar a compra de insumos, a compra de matéria-prima, enfim, de alguma maneira, ou de produto para revenda, enfim. O importante é a gente movimentar as empresas em geral para que elas possam ter essa condição, né? Então, isso aqui traz esse mecanismo, né, importante para que, de fato, ocorra isso, né? E outro dado que está dizendo aqui a proposta, né, é das instituições financeiras comunicarem aí tanto a Receita Federal como a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional quem que está recebendo crédito e em que valor, né, e em que condições. Então, acho que daí, de certa forma, ajuda a balizar essas questões de análise, né, que tem que ser feita por parte do governo em relação a essas empresas, né? Porque a dificuldade é generalizada, né? É grande. A gente tem que ter mente aberta nesse momento, pensar em tudo, como colaborar, como ajudar. O próprio governo, eu sei que, né, ele não pode deixar de facilitar o recebimento de tributos, isso é uma situação constitucional, tem que se fazer isso com muito critério, mas é uma coisa a se pensar também, abrir essa condição, né, de postergar prazos de pagamento, né, e até esses prazos postergados também parcelados, né? Por que não? É uma novidade, não tem, não tinha até a última, recentemente, nenhuma lei para esticar o prazo da declaração de imposto de renda da pessoa física, né? Então, são inovações que estão vindo por aí. Então, pensar dessa forma, porque uma reclamação que teve no ano passado foi justamente isso, o governo postergou prazos de pagamento, só que chegou naquele mês lá na frente, como a pandemia não acabou, quer dizer, a pessoa tinha que pagar naquele mês ou do mês mais do que estava atrasado. Então, meio que dobrou o valor a ser pago e o sujeito não pagou, porque não tinha condição. Então, já prevendo isso, talvez, nesse momento, quer dizer, vai ter que tentar dar uma condição especial, talvez até o governo pensar, né, não só o governo federal, mas os estados, os municípios, pensar em também, talvez postergar e parcelar esses que estão sendo postergados, dá uma parceladinha em 3 vezes, sei lá. Você tem que tentar ajudar o empresário a manter a sua chama acesa, né? O seu negócio ativo, porque isso é um reflexo, né? É o efeito dominó. No momento que ele consegue ter mais fôlego, ele consegue gerar empregos ou manter os empregos que ele tem lá, né? E se ele consegue vender o produto, o serviço que ele vende, ele começa a rodar a economia de forma mais consistente. Quer dizer, tudo isso é importante. É uma conjuntura todo, né? E a gente tem que pensar de forma íntegra como todo, né? Então, fica aí essa minha fala, que eu acho que é importante a gente pensar em tudo isso aí também. Ok? Ok, presidente, é isso. É isso que temos para essa semana. E próxima semana estaremos de volta no mesmo canal, no mesmo horário, trazendo os principais acontecimentos lá do Congresso Nacional. Obrigada, presidente. Obrigado a vocês que nos ouvem, que nos assistem, nos prestigiam, né? Mais uma sexta-feira, né? Então, um bom fim de semana a todos os senhores aí, com muita responsabilidade, cuidado, né? Acho que é isso que está faltando, infelizmente, um pouquinho, né? Nós cidadãos, né? Quer dizer, esse cuidado necessário para que a gente não se contamine nem contamine terceiros, né? Queridos, inclusive, né? Entes queridos familiares, né? Então, vamos tomar esse cuidadinho aí. Tomando esse cuidado, a coisa se resolve. Tranquilidade. Forte abraço e até a próxima semana.